Vamos falar agora de composição. A composição é a parte do desenho que eu considero assim uma das mais importantes. Isso é mais um planejamento. Você tem que pensar, planejar tudo aquilo que você vai colocar ali no seu desenho. Tudo é importante que tudo esteja muito bem pensado, que isso passe a não só um visual bonito, agradável, não só agradável para você como artista, mas também para as outras pessoas, porque isso vai despertar sentimentos diferentes para todo mundo. Então a composição é algo que eu considero muito instigante. A composição ela tem algumas regras, né, que são fundamentais para poder dar um destaque para o seu desenho. Uma delas é a regra de terços, que se constitui em você dividir, né, a sua área de desenho em 9 quadrados, e cada vértice, que no caso seriam essas aqui, você tem a área e você divide em 9, e entre essas linhas desses 9 você tem esses 4 vértices aqui. Esses 4 vértices são um ponto onde para você focar o seu ponto focal, para que o seu desenho não fique nem muito no meio, mas também nem muito afastado do centro, não muito próximo ali das laterais, que deixa algo mais fora de contexto, deixa como se passa a sensação de estar um pouco afastado. Então é uma técnica muito usada por fotógrafos e pintores. Isso já é usado há muito tempo e eu já usei ela várias vezes, simplesmente até no celular. Hoje em dia os celulares agora ele já vem com esse filtro disponível para que eu acho que chama-se Garage, que você usa esse filtro para poder tirar ótimas fotos. Isso te ajuda a manter um padrão profissional na fotografia, dando um efeito muito bacana. E tudo isso ele ajuda você manter foco seja na sua filmagem ou na sua pintura. Isso ajuda você a manter um ponto, um foco. Ele ajuda você a evidenciar o desenho, no caso a evidência do desenho dá um destaque. A composição, como eu disse, ela não só é uma coisa, ela é construída de várias coisas. Muitas delas também não só como linha, pintura, você tem que pensar o posicionamento e ver a questão de luz e sombra. Tudo isso é composto e pertence à composição. Eu vou começar aqui com um desenho que eu já tenho bolado, mas é importante que quando a gente vai iniciar um desenho, que a gente crie pequenos quadrados. Pode ser feito no papel, pode ser feito na mesa ou no computador mesmo, mas isso é algo para esboçar a sua ideia sem muito detalhe nenhum. É algo mais para poder mostrar o que você pretende fazer e você ver se aquela composição que você criou ela está agradável aos olhos, se ela não está
perdida no meio de um monte de traços, às vezes você se empolga, então você faz algo sem muito compromisso, que são esses pequenos quadrados para poder esboçar a sua ideia. A ideia é isso, você não deixar detalhes, trazer a ideia do posicionamento e a ordem das coisas, onde cada objeto vai estar em seu lugar. Então eu vou começar aqui. Eu tenho a minha área de desenho aqui. Lá atrás vimos um pouco de perspectiva, e eu falei um pouco sobre a linha horizontal. Eu vou colocar ela um pouco inclinada, porque eu acho bem legal esse efeito que causa. Isso já dá uma melhorada na questão de você escolher o ângulo e posicionamento de câmera, porque o desenho, quando ele estiver finalizado, ele vai representar a visão do espectador. Então, se você tem uma visão de câmera mais distorcido, isso já compõe melhor o posicionamento, dando um destaque diferenciado. Claro que não fica, também ficaria bonito na posição tradicional, um ângulo de perspectiva mais básico, mas eu acho que tem o seu charme, essa coisa de você inclinar um pouco a câmera, não por... se fosse uma fotografia, não porque foi algo desajeitado, mas algo que foi induzido, que foi posto de propósito para que dê a uma posição mais completa para poder desenvolver o desenho. Então eu escolhi esse plano aqui. Esse é o plano de desenho, onde eu tenho a minha linha horizontal. Eu vou trabalhar nessa linha com uma perspectiva de 2 pontos. Acho que se torna um pouco mais atraente. Eu vou estar exibindo os dois lados que eu planejo fazer aqui. Uma casa em construção, ou em reforma também, pode ser posta assim, porque as ideias elas vão surgindo conforme você vai trabalhando. Às vezes você planeja fazer uma coisa, mas aí você percebe que ficaria muito melhor se você mudasse aquilo e distorcesse um pouco do padrão. E foi o que eu fiz. A minha ideia era fazer uma casa em construção, e agora não, eu já planejo fazer uma casa sendo reformada. Dois pontos, as linhas elas vão se cruzando bem próximo da parte inferior. Na linha superior da parte da casa, eu coloco mais 2 linhas se cruzando. E aí eu vou unindo elas para poder desenvolver como se fosse um quadrado. Levanta a primeira linha, primeira, segunda, terceira linha. E agora eu vou fechando. Pronto.
É bom também, através dessas linhas, você também já definir a parte onde vai a porta, a janela. Daqui eu já puxo da linha do horizonte, eu já puxo a reta para a porta da janela, da porta e da janela. Porque elas ficam praticamente na mesma altura. Se observarmos em algumas construções de residências, você pode perceber que é praticamente um padrão. Isso já é coisa de arquitetura, engenharia civil, e você vê muito isso. Na parte superior da porta existe uma viga que se coloca para poder evitar rachadura. Na janela também. Talvez seja por isso que as duas, como a porta ela não deixa de ser um buraco na parede como a janela, então para que não venha a rachar é colocada essa viga. Isso ajuda ela a resistir. Eu já traço a porta, a janela. Agora eu fiz uma caixa e agora eu posso subir um pouco, fazer como se fosse um segundo andar, dar uma melhorada. Vou esticar mais uma linha aqui, deixo ela se cruzando no topo, estico mais a parede. E agora eu faço ela como ela estivesse em modo de construção. Eu não vou precisar fazer ela completa, eu posso deixar ela inacabada. Então eu deixo essa ponta aqui como se fosse tivesse já largado o serviço pela metade, e do outro lado eu também deixo. Uma coisa legal também, aqui eu vou colocar, deixa eu esticar uma outra linha aqui para saber a reta, porque ela tem que estar na mesma direção, aqui e aqui. Eu vou colocar duas madeiras aqui saindo da parede para fora, e mais duas do outro lado. Para que essas duas? Quando você vai embolsar uma casa, preparar a parede, coloca-se essas coisas para as pessoas subirem. Então acho que fica muito bacana. É muito importante também a gente, essas coisas eu não sei, nunca eu aprendi assim, descobrindo, mas pesquisando. Você pesquisa muitas coisas com relação à obra, ou você vai em outras páginas de pesquisas, imagens referentes de referência de construção, e tudo isso você vai só enriquecendo ali a sua memória referencial para você ter sua ideia para construir aquela coisa que é totalmente diferente, mas pode se tornar algo muito inovador. Então tudo isso é mais conteúdo, mais e mais conteúdo para agregar o seu trabalho, deixar ele mais rico. E isso já pertence à composição do seu trabalho, que é você alimentar ali o seu conteúdo de referência. Pesquisar nunca é demais. Você aumenta ali a sua referência para você colocar coisas, mínimos detalhes, coisas que ajudam demais ao desenvolvimento do trabalho. Porque se você faz um desenho desse e não tem muita referência para se apoiar, no final disso tudo você só vai ter um ângulo de perspectiva de uma caixa com porta e janela.
algo muito vago, algo que não vai dar aquela ideia de realidade. O desenho, o legal do desenho é que ele tenta ali se aproximar o máximo possível e mostrar o talento de cada um através do que cada um pode traduzir com as suas referências e ideias e desenvolver um tipo de conteúdo que possa ser inovador. Bem, aqui eu já posso colocar como se fosse um barranco. Vamos dizer que essa casa que ela estava sendo construída em cima de um morro e que possa ter desbarrancado. Aqui nessa área que eu posso botar um pouquinho de barro ou cavado, o que é comum hoje, nos tempos de hoje. Aqui eu coloco um esboço rápido de uma árvore no cantinho. Percebe que ficou um pouco mais em evidência a casa. Ela não tá nem muito assim, ela tá no canto, mas ela tá destacada, onde eu tô aproveitando e exibindo o máximo que eu posso dela, não só a frente, mas também um pedaço da outra parede. Eu posso também até definir também aqui uma marcação onde vai um ponto de luz, para que eu possa definir o ângulo que essa luz vai influenciar na minha casa. Vou marcar aqui, ó, um pouco mais acima do meu ponto de fuga. Vamos dizer, se o sol está ali, então aqui minha sombra ela vai ser influenciada. Digamos que também que eu coloque uma janela do outro lado, mas aqui não está aparecendo no desenho, mas eu tenho essa porta aberta, então tecnicamente lá dentro está escuro, mas eu tenho uma janela aberta. Então, como lá dentro eu tenho uma janela aberta e o sol ele está na mesma direção dessa janela, a minha luz ela passa aqui como se fosse um feixe. E aqui eu posso ir clareando, porque aqui é minha porta e com certeza ali também é uma possível entrada de luz, mas um pouco mais fraca porque está de lado, mas a maior foco de luz vem da janela. Olha o diferencial que dá. Aqui eu também posso colocar uma sombra. E agora eu posso começar a encher de detalhes. Aqui nesse barranco eu coloco até uma pequena construção de um pequeno muro de contenção, o que ajuda a mostrar o problema do local que está tentando ser resolvido junto com a construção da casa. Aqui eu posso colocar como se fosse um oceano, né? A sombra aqui, lembrando que a luz vem de lá, a sombra ela fica um pouco esticada pelo ângulo que da onde vem. A parede aqui também da lateral também pega um pouco de sombra. Eu posso colocar uns andaime em casas com algum tipo de construção
Também é comum ver algo assim. 1 ou 2. Posso amarrar com cordas, porque a pessoa não vai subir em cima de um andaime simplesmente encaixado. Ela vai amarrar com cordas para que ele não venha balançar. Agora aqui, essas madeiras, elas também são influenciadas pela luz que vem. Elas estão na frente da casa e a luz está vindo pelo lado. Sua sombra ela vai ser influenciada pela luz aqui. Aqui ela pode dar uma desfocada. O barranco, a contenção do barranco também vai ser influenciado. Digamos que seja próximo de um pôr do sol, então por isso que a luz ela faz isso, né? Ela abre esse leque de iluminação onde ocorre também essa distorção da sombra. A forma também como a gente coloca o traço, isso também vai ajudar a definir e destacar o que é próximo e o que está distante. Um traço mais grosso e um traço mais fino, com mais acentuação para o escuro, para poder destacar ali a sombra ou o objeto que está muito próximo. Tudo isso é importante que já esteja pensado para que a gente não venha quebrar a cabeça e perca tempo. Tanto é que deixar a ideia pronta já é bem comum. Às vezes as pessoas elas gostam já de iniciar desenhando, né? E dali começar a botar a ideia no papel, mas às vezes a gente tem aquele momento que não está muito bem para poder fazer um desenho, ou então está meio sem ideia, sem inspiração, e pode ocorrer algum tipo de frustração que eu já passei várias vezes com algo desse tipo. É um negócio bem chato. Você precisa tentar destravar o seu desenho. Então, colocando algo sem compromisso e sem muito detalhe para poder você esboçar o local onde cada peça se complementa, onde cada objeto vai ficar. Esse vai ficar aqui por causa disso, disso, disso. Esse vai ficar aqui porque tá pegando uma iluminação legal, vai passar uma base de sentimento legal, vai transmitir o que eu quero passar. Tudo isso ajuda a compor melhor como o trabalho ele vai estar bem destacado, o que vai chamar a atenção no espectador, o que vai estar melhor definido para o espectador. Essa árvore eu quero que ela fique aqui, mas eu não quero ela desse jeito. Claro que não, é só um esboço, mas a árvore eu pesquiso e eu decidi que a minha árvore vai ser assim, um pouco torta, e como ela cresceu próximo de um barranco, então ela ficou muito torta, e ela foi crescendo e ela tem as folhas assim, e com consequência ali do sol também, ela tem uma grande quantidade de sombra aqui e aqui, e quando ela faz essa sombra ela fica muito esticada também, de acordo com o volume também que ela
ocupa a sombra da casa, e assim vai. Posso botar umas nuvens aqui também, bem fraquinha, porque eu quero evidenciar também a distância. Umas nuvens também de forma um pouco chapada, é algo que caracteriza um tempo mais seco, firme e com baixas de vento. Aqui eu posso botar uma calçada também para não ficar muito feio aqui na casa. Posso botar umas pedras encaixadas. Porque a pessoa precisa passar por ali, é uma entrada, né? Então tem que ter um tipo de acesso. Não faria nenhum sentido eu colocar um barranco na frente da casa e não colocar um meio de acesso para que as pessoas pudessem passar por ali. Beleza, eu faço uma casa aqui, mas aí houve desbarrancou ali na frente e a pessoa não consegue acessar a frente da casa. Poxa, como é que o cara vai chegar ali e mexer na casa, ou vai entrar ou vai sair? Não, eu fiz um muro de contenção aqui e a entrada ela está sendo preservada e tem umas pedrinhas ali para a pessoa poder passar, para poder ajudar a ela passar por ali. Então é isso que a composição ajuda a definir. As ideias elas são colocadas com um sentido, com uma linha e com uma intenção, que seria não só despertar sentimentos, mas também trazendo lógica para o seu trabalho. Não iria me adiantar aqui eu fazer um desenho mega complexo e encher o cenário de objetos e não pensar nessas coisas. Poxa, eu preciso que as pessoas enxerguem o que eu estou fazendo, eu preciso que as pessoas entendam para que aquilo ali serve. Poxa, eu preciso colocar um tipo de sombra para o que eu quero que eu esteja exibindo seja visualizado. Então tudo tem um sentido, tudo sendo pensado ajuda e muito a compor um desenho.